Ora, então, boa tarde, aqui em Lisboa, claro. Aí deve ser ainda o fim da manhã. Estamos, no caso concreto, a acompanhar uma circunstância que cada vez mais se mostra, por um lado, dramática, por outro lado, ridícula. Aparentemente, como diria Marx, aquilo que deveria ser uma tragédia se transformou numa terrível tragicomédia. E a tragicomédia tem a ver com a incapacidade da Comissão Europeia e dos vários governos da Europa e, portanto, também do governo português, em conseguir assumir um posicionamento de potência média que fosse, já não digo de grande potência, mas de potência média. Os 27 países da União Europeia, apesar de tudo, têm uma economia global forte, têm um posicionamento internacional que já foi bastante maior, mas que não deixa de ser interessante e importante, e têm, no caso, um estatuto positivo do ponto de vista global, que é a existência no seu seio de muitas democracias liberais, como se costuma dizer. No entanto, essas democracias liberais, curiosamente, não têm contexto dentro da Comissão Europeia e nem têm contexto dentro da relação da Comissão Europeia com o Parlamento Europeu, e isso leva a que a circunstância europeia seja, neste momento, como sabemos, preocupante. O Trump, ainda ontem, o New York Times dizia que o Trump quer acabar com a Europa, né? Isto é, com a União Europeia. Aqui em Portugal, o que é divertido, ou talvez dramático, talvez trágico, é que ninguém quer falar do assunto. Passam por cima do acontecimento, isto ao nível dos políticos, passam por cima do acontecimento, como se tudo fosse como era em novembro de 2024. E já não é. E, de facto, o problema que estamos a viver é que este como se fosse tudo como em novembro de 2024 e como não sendo, leva a que as economias tremam, no caso. A Alemanha, neste momento, está numa circunstância dramática, a França não está melhor e, ainda por cima, tanto a Alemanha como a França estão a viver momentos bem difíceis. A Alemanha vai fazer um governo de coligação CDU-CSU/SPD, provavelmente com mais alguma força, talvez os verdes. E na França, o Macron continua desesperado à procura de encontrar uma solução que dê alguma estabilidade ao seu país, e o que não está a conseguir. Em Portugal, a instabilidade é o que predomina. Nós temos um governo que todos os dias tem um problema. Aqui em Portugal diz os casos, casinhos e casetas, isto é, na circunstância atual, nas últimas 2 semanas, todos os dias há um ministro ou um secretário de Estado que é apanhado a ter empresas e a fazer negócios na área do imobiliário, no mesmo momento em que o governo tentou a todo custo fazer aprovar uma lei dos solos. A lei dos solos foi aprovada hoje, mas foi aprovada com significativas alterações, feitas pelo Partido Socialista, no caso, e essas alterações vieram limitar bastante, enfim, os ímpetos e as ganâncias dos secretários de Estado e ministros envolvidos em empresas do imobiliário em Portugal. Caiu um secretário de Estado, um ministro encerrou as empresas que tinha, portanto, na área do imobiliário. Houve uma ministra que diz que eu cá sou rica, não preciso de encerrar nada porque não tem nada a ver com o assunto. O primeiro-ministro diz que sim, que não e talvez, e é assim e assim, porque, ainda por cima, largou de facto a sociedade que tinha, mas vendeu as cotas para a esposa. Como ele é casado em comunhão de bens, é a mesma coisa que continuar a ser sócio daquela empresa. Tudo isto está, obviamente, a levantar séria polémica, portanto, em Portugal, ainda por cima porque quando a União Europeia, num esforço de tentar conquistar o eleitorado, insiste outra vez em que os Estados da União Europeia deveriam baixar os preços da eletricidade, aqui em Portugal toda a gente foge com o rabo à seringa nessa matéria, porque a EDP
é um monopólio absolutamente fortíssimo e com um peso significativo junto dos grandes partidos, no caso concreto, junto do PS, junto do PSD e também, de certa forma, junto do PCP. Portanto, é uma fase complexa, uma fase que não se percebe bem até onde é que vai dar. Há cada vez mais pessoas que dizem que a solução é haver novas eleições para o Parlamento Europeu e daí fazer nascer uma nova Comissão Europeia, porque está à vista a total derrota política da senhora Leyen, no caso, e da sua Comissão Europeia, e, portanto, tornar necessário que haja uma reformulação dessa Comissão Europeia. É evidente que isto não vai ser fácil de acontecer, é óbvio que toda a gente vai tentar encontrar outras soluções, mas as soluções que estão a aparecer são ridículas e só fragilizam a União Europeia. Quem foi negociar com o Trump, ou quem tentou negociar com o Trump, porque na verdade não negociou nada, quem tentou negociar com o Trump o caso da Ucrânia foi o Sr. Macron, que neste momento não tem peso político suficiente na França para ter esse tipo de comportamentos e, na verdade, passou por cima da Comissão Europeia, passou por cima da Presidente da Comissão Europeia, passou por cima da representante dos negócios estrangeiros da Comissão Europeia, passou por cima do Presidente do Conselho do Conselho Europeu, passou por cima da Presidente do Parlamento Europeu e, portanto, estamos aqui assim no caos, né? No caos. Cada um faz o que quer e o que lhe apetece e o resultado não vai ser nada brilhante, já não está a ser nada brilhante.